Olá, Aline. Olá, boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Boa tarde. Trocando de lugar um pouquinho. Exatamente, nosso líder do podcast Caderno Virtual EDP Fora da Caixa. Bom, o evento está maravilhoso. Nós estamos fazendo bonito aqui na sua pessoa, né, Gustavo? Bom, e lá obrigado. dentro tá massa também. Mas agora chegou o momento de receber uma querida. E, bom, Fernanda, seja bem-vinda ao podcast Caderno Virtual e DP Fora da Caixa. DP Fora da Caixa é uma comunidade que nasceu no DP Results. Legal. Onde a gente entrega outras ferramentas durante o ano para a turma. Sim. Contém os podcasts também e outros conteúdos, encontros, é super legal. E o Gustavo, eu já estava nesse pensamento, aí ele, vou colocar um podcast no meu stand. Pô, topa, aqui só tem doido, vambora. Já não tem programação. Podcast no meio do barulho, vocês desculpam o barulho, inevitável, mas não tem jeito. ou era assim ou não ia ser, né? O pneu tá rodando aqui. A informação tá aqui, mesmo barulhenta. Exatamente. Bom, e aí a gente está recebendo a Fernanda, que é uma querida, Fernanda Domiciano. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Aline. A Fernanda, que é diretora de Gente, Gestão e Cultura na Farmácia Artesanal. Só isso. Eu não sei o que perguntar para ela. Eu acho que é muita areia para mim aqui. Mas vamos falar, né? Não tem medo. Às vezes não tem pergunta. Às vezes eu que volto a pergunta, que eu estou num evento tão maravilhoso quanto esse, ao lado de duas... Gente, o que vocês estão fazendo para um dia chegar a ser diretora da farmácia artesanal? Ou empresários quanto vocês, né? Bom, então vamos bater um papinho sobre diversidade e inclusão. Claro. Eu sei que você tem atuado bastante nisso. Sim. A farmácia também tem ganhado alguns prêmios nesse sentido. E eu acho que é um tema muito relevante para a gestão de pessoas. É uma tendência também, né? E está totalmente conectado com o DP Results. Lembrando que o DP Results ele não é só temas técnicos, né? Ele é para um público muito diversificado. DP, pessoas. RH, gestores, empresários. E a gente precisa conectar esses temas, né? Trazer temas de gestão. E um dos nossos jargões, slogans, seja aliado do negócio. Com certeza. Né? Porque é preciso que a gente tenha esse olhar. Que bom. E aí, Fernanda, vou te dar um espacinho para você se apresentar um pouquinho mais. Legal. E aí a gente bater um papo Incrivelmente, algumas pessoas não conhecem ela, né? Incrivelmente. Eu quero agradecer os dois. Eu sou umas mulher alta, cara. Eu nunca vi uns trem desses. As amizades mais altas, né? Do lado dessa gente, né? Pois é. Eu vou dizer uma coisa, assim. Primeiro, o quanto eu me sinto lisonjeada de estar ao lado de vocês dois. E os dois, né, por atuar, por ter a oportunidade de ter atuado em projetos juntos. Vocês sabem o quanto eu admiro cada um, né, pela qualidade da entrega que vocês bem sabem fazer, né, pela seriedade, pela lisura, pela credibilidade com que aquilo que vocês se propõem fazer, de fato, os dois, você na Caderno Virtual e você nos projetos com atuação na área de departamento pessoal, Obrigada. faz tão bem, e não é só os projetos, é a sua capacidade também de envolver as pessoas, de gerar valor no negócio. Então, de fato, para mim, eu fico muito honrada, e você sabe disso, porque eu já falei isso algumas vezes a você, olhando nos seus olhos, e você também algumas vezes. Então, eu fico muito honrada de estar aqui num evento tão bem cuidado e preparado, né, por você, e também podendo dividir essa mesa ao lado dos dois, tá bom? Que honra, Então, eu sou Fernanda Domiciano, foi o que você disse. O melhor de mim é que, assim como esse momento que o Gustavo está vivendo agora da paternidade, é que eu sou mãe de 2 adolescentes. E isso só já fala de uma diversidade maravilhosa. O quanto a gente aprende com eles também, porque às vezes a gente classifica, né, as minorias só por mulheres, PCDs, mas na casa da gente a gente já vive uma diversidade. Eu tenho certeza que você também deve passar por isso. E o grande barato de falar desse tema é a gente absorver o melhor dele, né? Porque falar de diversidade nas empresas, o primeiro caminho começa em casa, né? Senão as empresas de fato têm um trabalho muito árduo, porque não começou isso nessa educação inicial, que é nesse respeito, nesse valor, nesse cuidado dentro de casa, né? Para que a gente possa ter condições de falar disso e desse tema nas escolas. E aí vai ser cada dia que passa, na minha perspectiva, muito mais natural e suave falar desse tema dentro dos negócios.
Então, Sim. por isso que eu associei a minha apresentação aos meus filhos, porque eu vivo nesse ambiente de diversidade e eu valorizo, respeito e aprendo todos os dias com ele. Que legal. Bom, então vamos começar com uma pergunta. Não sei se é tão provocativa, mas eu acho que ainda é um tabu as pessoas enxergarem benefício em se promover diversidade e inclusão dentro das empresas, né? E você consegue ponderar para a gente assim, quais os benefícios para a gestão de pessoas e para o negócio mesmo de se promover políticas como essa, até pegando o gancho das novidades recentes, né, que o DP tem e os RHs, de Sim. apresentar os relatórios de equidade. Eu sei Sim, que não é só equidade, claro. mas lá também tem perguntas de política de inclusão, né? Com certeza. Não só nessa frente, mas nas próprias pesquisas de mercado a gente precisa estar tendo essa atuação muito mais transparente. Nós tivemos no grupo Farmácia Artesanal esse ano, né, a possibilidade de trazer um prêmio para Goiás, a única empresa em Goiás premiada como empresa que tem esse olhar, né, voltado de gestão para a diversidade. É uma empresa que está há 43 anos no mercado e tem na sua essência a diversidade, porque o fundador tem uma história que traduz isso, né, desde a infância. Então ele é PCD, teve Sim. paralisia, então vivenciou isso desde o início e percebeu ali o quanto precisou atuar com resiliência, com força, né, para conseguir enfrentar as adversidades na saúde, nos estudos, né, na academia, né, na sua atuação, né, na universidade e no mundo dos negócios. Então, Sim. talvez, né, isso eu tenho certeza, até por outros negócios que eu já atuei, né, Aline, isso tem uma característica muito peculiar e singular pela maturidade em cada um dos negócios, e isso não eu não estou aqui com cuidado de apontar o dedo, né, porque essa maturidade, ela de fato, ela vem com o tempo, e para o grupo ele é um pouco mais natural falarmos em função dessa história do fundador, né? E aí isso a gente acaba trazendo não só, né, os PCDs, mas hoje nós temos uma CEO que é mulher, né? Nós temos uma representatividade de mulheres em posições de diretoria no grupo também, que fortalece, que equilibra, que harmoniza essa relação no processo de gestão. A gente busca, né, atuar no ambiente de trazer expatriados, sabe? Sabe? E qual que são as vantagens, já trazendo a resposta ao qual você falou? A gente percebe que isso tem ajudado muito em aspectos no que tange a inovação, a criatividade, a uma cultura, né, um pouco mais aberta, né, no sentido de, até nos projetos, né, a gente ter esse olhar diverso. Então a gente vem atuando em squads que valorizam essas pessoas de diferentes áreas para poder impulsionar esse olhar de criatividade. Então isso, de maneira geral, aumenta-se muito a produtividade e a resposta nos negócios. Eu acho que essas ações não são só de benefício, às vezes, financeiro para a empresa, mas até de benefício energético, né? Sim. Daquela sensação de estou fazendo a coisa certa, Sim. né? E aí o seu colaborador vê, pô, aqui eles fazem a coisa certa, vou fazer também a coisa Exato. certa. E aí você cria um movimento, Sim. um movimento legal. E, Gustavo, somando isso que você disse, né, essa coisa, a fazer a coisa certa, isso acaba nos ajudando num outro benefício, que é o papel da atratividade, sabe? Da gente atrair pessoas que têm esse olhar e essa condição de resposta, enfim, e que valorizam um ambiente que adota essa cultura. Então, no processo de atração também acaba sendo um benefício quando as pessoas sabem um pouco mais sobre a nossa cultura. Falando até de cultura, que é uma coisa que eu queria também trazer aqui para essa pauta, você já bem relatou que o dono, ele já é uma pessoa PCD. Sim. Então talvez isso já estivesse na cultura. Na raiz do na negócio. Raiz do negócio. Mas quais os impactos disso na cultura organizacional dessas políticas, de fortalecer essas políticas, né?
nas empresas, falando dos negócios em geral e até pensando, né, nessa experiência, nesse exemplo que você tem na farmácia, que já era algo mais enraizado na cultura, o impacto disso com as equipes de trabalho, como elas se sentem, existe um propósito, pensando nessa relação cultura e equipe, quais são os ganhos, né? Tá bom, tá bom. Ó, Aline, por mais que a gente fale que vem da raiz, sabe, do negócio, isso não estava tão bem embalado, sabe? Assim, era tão natural que não se falava disso. Vivia-se, mas não se acompanhava. E hoje, com o processo de governança corporativa, né, o conselho consultivo mais estruturado, né, esse programa de integridade dentro do negócio, ele ficou muito mais estabelecido. E aí sim entra as políticas, que foi o ponto que você trouxe, porque através delas é que vai ajudando a gente a criar, né, programas de desenvolvimento com a liderança, porque ele é um só. E a gente hoje, no grupo, nós somos quase 900 colaboradores. Então, e quase 900 espalhados em regiões distintas, isso até porque a gente foi comprando e né, adquirindo outros negócios, sabe? Gustavo, ano passado a gente adquiriu um grupo em São Paulo, então isso aumentou um pouco mais a população. E pesa na cultura. Com certeza. As regiões diversas. Com certeza. Então, por isso que eu te digo assim, que não é só, claro que se existia, mas não era tão bem embalado, estruturado, percebido. Sabe? E o que a gente vem fazendo é trazer, de fato, evidência aquilo que já sempre existiu. Né? E a gente, claro, vem fortalecendo as ações, também muito com o respaldo, né, da CEO, do Conselho Consultivo, né? Por isso que eu digo que é um momento que o negócio passa, os próprios conselheiros, eles incentivam muito isso, e a gente vem desdobrando isso através dos programas de integridade, como eu te disse. Então, políticas já melhor elaboradas que ajudam no processo de conscientização e formação dos gestores para que eles sejam multiplicadores dessa fala e interlocutores também, né, desse processo, quando a gente fala e perceba os ganhos. Imagina. Uma curiosidade. Fique à vontade. Que vocês adquiriram outros grupos, né? Sim. Quais são as ações que você utiliza quando outras pessoas de outra organização vão adentrar a sua cultura, né? O que você faz nesse choque do mar com da água doce com a água salgada? Seria um conceito de inclusão, não o que seria o caso aqui, mas acaba sendo. Com certeza. Mas aí eu entro num ponto que são os valores da empresa, que tem um valor que é muito forte também, que é o respeito. Né? A gente quer relações que são pautadas em confiança. Então eu preciso, antes de fazer imposições, né, esse olhar top-down, a gente respeita muito o que essa unidade que a gente adquiriu tem e que a gente também pode aprender. Então esse é um cuidado que também vem, né, dos fundadores e da CEO do negócio e que nos ajuda muito a ter esse intercâmbio de conhecimento, conseguindo também aproveitar boas práticas para o negócio. Então, e valorizar aquilo que o negócio que foi adquirido pode trazer para aquilo de quem adquiriu. Então, e até o que atraiu na aquisição desse negócio. Exato. Alguma coisa legal, algumas práticas. E era uma empresa, exato, mais de 50 anos de mercado em São Paulo, um mercado pujante. Então, partir do princípio, né, desse processo de gestão de mudança, quando a gente fala de integração, mas partindo do princípio dos valores que a empresa preconiza e que cada um de nós, né, executivos, comunga, eu acho que fica muito mais fácil, sabe? Porque aí o tom de voz fica respeitoso, esse processo de acompanhamento, você percebe que nem intercâmbio, então não é nada só imposto, porque você faz com que as pessoas se sintam parte disso e gera também um ambiente maior de segurança psicológica. Então, são os cuidados que a gente buscou ter do ano passado. Para quem está chegando, né? Com certeza. Deve ser uma insegurança. E a gente falou sobre isso, viu, Gustavo? A gente teve tempo para dialogar sobre isso, porque é natural, né, gente? A gente mexe com saúde. E saúde não é entrega do medicamento, sabe? Gustavo, a gente fala disso. Saúde, como eu falo com você?
como é que eu lido numa situação de adversidade, como é que eu trato aquela situação, enfrento situações que muitas vezes não são fáceis de serem tratadas. Isso também está relacionado à saúde, né? Então, envolve a saúde nas relações. Então, se o conceito do negócio é saúde, a gente tem uma perspectiva maior de interação nesse processo com o negócio, que não é só a entrega do medicamento. Uma pergunta minha agora. Vocês têm lá desenhado no artesanal a jornada do colaborador? Tem. E eu vou te dizer que é super dinâmico. A gente tem feito isso com muita frequência. Esse último ano foi excelente, porque a gente trouxe também uma característica para essa jornada, também até valorizando essa diversidade de formas de aprendizado, né? Porque as pessoas estão muito mais dinâmicas, né, Gustavo? Você que cuida desse tema sabe que esse jeito só regular, né? E como a gente está em vários estados, hoje o grupo está presente em mais de 12 estados, mais Distrito Federal. Então, pensar como essa jornada de aprendizado, e a gente tem buscado trabalhar uma jornada gamificada, tem sido o primeiro ano, tanto para os programas de desenvolvimento, quanto para esse processo de onboarding, tem ajudado muito também no processo de atração e de respeito a essas diferenças de formas de agir. E como a gente quer crescer, mas estando próximo do colaborador, isso também dá uma interação que o colaborador que entra lá nos nossos laboratórios, né, na indústria, né, ele tem a oportunidade de dialogar com a presidente, com a diretora do RH, com o diretor da área, né, então criar essa conexão para que possa se apresentar e até identificar ali quais são as poucas perspectivas que ele tem inicial já do negócio. Então, sim, é recente, a gente está no 3º mês dessa implantação. Gustavo, e a gente tem gostado aí dos desafios e da resposta que a gente tem tido com esse programa. A gente conversou em outro podcast sobre essa questão de abraçar cliente e colaborador no mesmo abraço, né? A visão que o cliente tem da empresa tem que ser a mesma que o colaborador tem que trabalhar isso junto, né? O orgulho de comprar na artesanal deve ser o mesmo orgulho de trabalhar na artesanal. E isso é um desafio, porque às vezes os clientes têm uma visão melhor da empresa do que o colaborador tem, né? É verdade. E eu vou te contar que a gente tem trabalhado dentro dessa perspectiva que o Gustavo colocou, num ecossistema um pouco maior. A gente tem trabalhado nossas políticas de comunicação pensando também na relação com o fornecedor, com quem a gente dialoga, quem nos atende, né? Se ele também está coerente das premissas que a gente entende que é importante para o nosso negócio. Então, a gente tem pensado nesse ecossistema como um todo. E, Fernanda, você falou em aprendizagem. E aí me veio uma coisa à cabeça. Tá. Eu vou falar um pouco mais abertamente, porque nós atuamos juntas quase 3 anos. E você vivenciou um pouco desses projetos, né? E teve uma coisa que me veio à mente, porque a farmácia artesanal já são 50 anos que você falou. 43 50 era que nós adquirimos em São Paulo. E é uma empresa super sólida, tem uma palavra... No mercado goiano já é uma empresa de renome, mas consequentemente muitos colaboradores mais antigos, né, que já têm uma caminhada com a farmácia. E como que é o processo de aprendizagem dessas pessoas nesses novos cenários, né, nesse mercado, nessa gestão que vai se reinventando, mas trazendo para o foco do nosso bate-papo, né, no sentido de política mesmo, de como que eles têm visto, abraçado esses novos colaboradores, né? Como que eles têm entendido esse novo formato dentro da cultura organizacional. Uma profissionalização. Ou, não sei, pode considerar da forma que você achar interessante, mas aí de repente a gente até partir um pouquinho para os desafios, né? Se isso tem sido um desafio e, no geral, quais são os desafios mesmo de se implementar as políticas, né, de diversidade e inclusão dentro de um negócio. Tá bom, então vou por partes que foram duas, mas não tem problema, porque uma pode ser complementar à outra. No que tange a colegas que estão mais tempo, e é verdade, a gente tem um volume significativo aí de colegas que estão 30 anos, 20 anos no negócio, 18, enfim, né? Na minha equipe eu tenho pessoas que estão há 20 anos na empresa, então isso é maravilhoso, porque isso também nos ajuda nessa perspectiva de alinhamento cultural, sabe, Aline? Porque a gente quer sim crescer, inovar, mas sem perder as raízes
que o negócio se solidificou até aqui. A gente já está na segunda geração, a empresa então passou por um processo de sucessão da primeira geração para a segunda, que é de fato desafiadora. A gente trouxe vários executivos de mercado, né, para poder ajudar, né, nessa robustez e musculatura para o processo de crescimento do negócio. E o que eu posso te dizer é que valorizar quem está também há mais tempo, que ajudou o negócio a crescer até aqui, né? E assim como a gente faz uma aquisição, é respeitar o tempo, é fazer com que a pessoa se sinta parte, isso ajuda muito a gente manter essa atratividade e fazer com que a pessoa continue interessada em permanecer no negócio e não só interessada, mas ativa, contribuindo, né, com o negócio, que eu acho que é o ponto mais importante, que não é só estar há muitos anos, mas é estar envolvida nos projetos principais e que geram e que agregam valor ao negócio. E agora, claro, falando de impacto, né, quando a gente fala de programas de diversidade, os primeiros, que é natural, né? Pode existir resistência? Claro que pode. E o que eu entendo que é o tip point desse tema, e talvez de tantos outros que parecem, ai meu Deus, não sei se eu falo desse assunto ou não, né? É como a gente aborda, Aline. Então, eu acho que a abordagem, né, a forma como a gente sensibiliza os gestores, porque cada um desses mais de 120 gestores que nós temos no grupo, eles também são multiplicadores dessa cultura, das políticas, e eles são também as pessoas iniciais que têm que abraçar o projeto, que muda toda essa dinâmica de comunicação até a ponta. Então, é natural que algumas empresas sintam um princípio assim, eu acho que esse perfil que não vai conseguir adaptar na minha área, porque aqui eu tenho que ficar talvez muito de pé, enfim, aí tem algumas situações. Então, quando a gente começou a implantar as políticas de diversidade e inclusão e dialogar sobre isso e trazer esse sentimento de quem já é, e até a própria história do dono, que muitas pessoas não conhecem, a gente não fica toda hora falando, apesar de estar nas nossas plataformas internas, isso, sabe assim, ficou um pouco mais natural, né? E na medida em que a gente faz também que o gestor e o colaborador entenda, né, a possibilidade de adaptar e que é possível, também vai ficando mais leve e vai percebendo até um clima melhor, porque aí não fica só o colaborador e aquele que foi incluído, mas de maneira geral é um reconhecimento das áreas como um todo. Maravilha. Vocês têm ferramentas? Só mais uma, o nosso prazo já está. Que ferramentas vocês usam para ter a segurança de que o colaborador realmente está no melhor lugar dentro da organização? Para medir. Para medir. Medir também é uma palavra assim bem... Aferir. Não, mas é uns KPIs mesmo, né? Não, mas eu digo inclusive até da visão de carreira, da visão de mundo que os colaboradores têm. Olhar para aquele cara e falar, esse cara não vai ficar muito tempo na posição que ele está, não. Esse vai sair. Ou então esse não serve para esse lugar e serve para outro, né? Perfeito. O que você usa nessas aferições? Tá, então, claro que existe... Uma ligação ali com o desempenho que você quer dizer. Sim. Não só desempenho, da pessoa estar feliz mesmo. Claro, né? claro. A visão da felicidade do colaborador. Sim. E isso vai trazer um desempenho legal na posição dele. Gustavo, as pesquisas de clima nos ajudam, mas em alguns momentos ela pode ficar ampla demais e o que a gente busca fazer é detalhar e depurar ela principalmente a interna, que é depurar ela por área e unidade, porque ajuda a gente a ter um retrato mais daquela unidade, daquela área. Mas, né, os alinhamentos one-on-one, né, que são rituais da cultura para fortalecer e criar esse espaço de fala, isso ajuda muito a gente a ser mais tempestivo, mais célere numa tomada de decisão e assertivo num processo de transição, caso seja necessário, entre áreas. Então, não tem nada grandioso, porque muitas vezes a gente fala de ferramenta, a gente acha, tem que então implantar um sistema. Não, é o one-on-one, é uma conversa, é o diálogo mesmo, é ter esses rituais de acompanhamento com a equipe. Isso ajuda muito a gente entender se nós estamos no caminho certo ou não. Foi ótimo esse bate-papo, né, Gustavo? Também gostei. Eu estou
muito orgulhosa dos meus convidados. Realmente. E eu orgulhosa. Tenho que te parabenizar, porque todos eles... E os assuntos estão se encaixando. Para quem está assistindo os podcasts desde o começo, Sim. eles estão vendo uma coerência entre os assuntos. Isso aí está sendo um conteúdo muito bacana, viu, para eles. Fernanda, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E foi ótimo o nosso bate-papo. Foi sim. Conte comigo, que vocês precisarem. Vou convidar os dois que já sabem o caminho, né? Exato, o caminho para fazer a visita, para estar conosco no grupo. E vai ser um prazer recebê-los lá também. Legal. Obrigada, viu?